Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Desde já quero começar já esse culto agradecendo a Deus pela minha vida, pela vida de cada irmão que está aqui, pela oportunidade de poder estar na casa do Senhor mais um dia, poder estar aqui juntamente com cada irmão, poder estar aqui com a minha mãe também, a minha futura esposa também está aqui, e juntamente com cada irmão, porque cada irmão é mais que especial para mim e para o Senhor Jesus. Sem perda de tempo, peço que os irmãos abram os vossos exemplares de vossas Bíblias. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, em seu capítulo número 6, versículo de número 66 até o versículo de número 68. Enquanto os irmãos abrem os vossos exemplares, eu quero que cada instrumentista ouça isso com muita atenção. Quando eu estava ali, o Espírito Santo de Deus estava ministrando no meu coração que muitas vezes vocês podem pensar que é mais um dia. Eu sei que vocês podem achar assim, um dia que eu me preparei aqui e tal, vou dar o meu melhor. E Deus conhece cada coração, e Deus sabe que vocês dão o melhor. Deus vê a intensidade que vocês colocam ali, o desejo de estar na casa do Senhor, né? E especialmente o nosso amado coração que está ali atrás. Deus ali estava falando muito forte no meu coração, que Ele contempla cada batida que você dá ali na bateria. Ele contempla o teu coração, as batidas do teu coração, e o Senhor sonda-te por completo, de dentro para fora Ele te conhece. Amém? Versículo de número 66 do capítulo 6 de João, vai falar o seguinte, a palavra do Senhor: Desde então muitos de seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com Ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirai-vos? O tema, peço que todos leiam comigo. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Pode sentar dando glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Eu fiquei muito grato ao Senhor por mais uma oportunidade, grato ao meu líder Cláudio, a nossa amada Alessandra também por estar aqui me convidando. É um privilégio poder estar na casa do Senhor, principalmente aqui na sede onde eu congrego juntamente com os irmãos, e eu amo pregar a palavra de Deus. E esse é um texto que o Senhor já havia me dado uma reflexão em cima dele, mas Deus sempre tem um novo, né, irmãos? Por mais que a gente possa já ter pregado sempre, nunca uma mensagem é igual a outra, nunca. E hoje Deus me deu um novo da parte dele nessa palavra. E o tema dessa mensagem, assim como os irmãos viram no cartaz, é que o meu alvo é Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo. E nós vamos ver que a passagem que foi lida é uma mensagem aqui que Jesus já começa ali fazendo uma pergunta. No capítulo 6, versículo 67, Jesus perguntou: Quereis vós também retirai-vos? Por que retirai-vos? Porque no versículo 66, nós vamos ver que uma multidão, a palavra de Deus vai nos falar, muitas pessoas que andavam com Ele tornaram para trás. Nós sabemos muito bem que o nosso Senhor Jesus, Ele veio ao mundo, e a palavra de Deus vai nos mostrar que todos aqueles que Deus deu para Ele, Ele jamais lançará fora. Ele não queria que ninguém se perdesse, mas muitos daqueles tornaram para trás. E para entender um pouco mais dessa mensagem, nós temos que iniciar lá no começo desse tema, lá no começo desse texto, que é lá no primeiro versículo. O primeiro versículo vai nos contar da multiplicação dos pães e peixes, vai nos contar do milagre que Jesus fez, vai nos mostrar aqui que ali Jesus estava ali saciando o povo, saciando com a mensagem, porque aonde ele iria, ele pregava a mensagem do céu. A mensagem cristocêntrica é sempre aquela que leva o pecador a compreender que ele está errado, mas não condená-lo, e sim ver que Jesus está de braços abertos,
de braços abertos, uma vez que o pecador confessa, se arrepende e deixa, ele alcança de Deus a misericórdia. Então a mensagem de Deus não é para condenar, e sim para admoestar, e sim para lembrar a gente que nós somos carentes e necessitados dele. Vai nos mostrar aqui no começo, olha que a palavra de Deus vai nos contar. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus ali, ele estava pregando, ele se preocupava em pregar e dar o alimento espiritual, mas ele não só se preocupava com isso, ele sabia que o povo carecia também de fome, carecia também de desejos ali, de saciar a sua carne. Saciar por quê? Porque eles ali peregrinavam, andavam muito, né? E nós sabemos muito bem que o nosso corpo padece. Se nós não nos alimentarmos, a gente fica fraco, a gente fica tonto, pode cair, não aguentar. Então Jesus se preocupava não só com a saúde espiritual, mas se preocupava individualmente com cada um que estava ali o seguindo. É assim nos dias de hoje também. Nosso Senhor Jesus, a palavra de Deus vai falar: nem o justo mendigará o pão. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu não sei da vida de algum irmão aqui, mas eu sei que nessa vida nós passamos sim por tribulações, passamos sim por dificuldades. Isso a palavra de Deus nos mostra. Jesus mesmo falando: digo-vos isso, para que tenhais em mim paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a nossa esperança. Ele venceu por nós, e nele podemos vencer também. Jesus ali, quando estava ali, ele perguntou a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Só que nós sabemos e entendemos muito bem, como aqui foi pregado na quinta-feira pelo nosso pastor presidente, pastor Gerson, da onisciência de Deus. Jesus é onisciente, ele sabia, mas mesmo assim ele perguntou para Filipe. Por quê? Por que Jesus muitas vezes pergunta muitas coisas para a gente, se ele já sabe a resposta? Já pararam para se perguntar isso? Ontem eu tive a oportunidade de estar juntamente com os irmãos ali no nosso pré-congresso de jovem, lá no Gaivota. Foi bênção demais. A palavra de Deus falou muito forte no meu coração sobre os nossos dons, que nós possamos despertar o dom de Deus que há em nós, né? E ali o Senhor Jesus falou muito forte comigo, e eu tenho certeza que com cada um que estava ali. E aqui, quando ele perguntou para Filipe, ele estava sondando o coração de Filipe. Por quê? Porque a multidão que apertava eles era tão grande que Filipe mesmo respondeu: mestre, o próprio versículo 6 vai nos mostrar, dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe então respondeu: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um come um pouco. E aqui eu começo a passar para os irmãos uma diferença muito grande da ótica humana para a ótica de Deus. Filipe ali, quando ele respondeu, ele falou que 200 dinheiros não seria suficiente para que eles comessem o quê? Um pouco. Muitas vezes na nossa vida a gente acha que qualquer coisa basta, que só sobreviver basta, mas a vida com o Senhor é vida, e vida com abundância. É diferente do que o mundo nos oferece. Muitas vezes nós corremos muitas corridas. Lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, Paulo vai escrevendo aos Coríntios, vai nos falar que ali os corredores correm, se matam por uma coroa corruptível. Nós porém buscamos uma coroa incorruptível. Incorruptível. O nosso ouro, traça não come. O nosso ouro é algo precioso, é algo que foi comprado com sangue puro e carmesim. E ali, quando Jesus experimentou Filipe perguntando, naquele mesmo momento, o Espírito Santo de Deus impulsionou o menino, que aqui não mostra o nome dele, mas ele chega para um dos discípulos
e mostra que ele havia com ele 5 pães e 2 peixinhos. Nós conhecemos muito bem esse milagre. Nós conhecemos que ali, quando aquele menino apresentou, tenho certeza que muitos olharam com aquilo dali com um olhar até de desprezo. Mas, quando Jesus ali experimentou aqueles que estavam com ele, ele quis mostrar que com ele tudo é possível. Quando nós lemos na palavra de Deus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo fala algo que eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu sempre levo a reflexão de vocês. Muitas pessoas acham que posso fazer todas as coisas. Fazer todas as coisas é muito lindo, irmãos, né? Eu posso fazer todas as coisas, eu posso ganhar o mundo, porque Deus é comigo. Não é isso que Paulo falou. Posso passar por todas as coisas. Porque, irmãos, é muito fácil você ter fartura na sua casa. É muito fácil você ter saúde, ter bonança. É muito fácil louvar a Deus quando está tudo bem. Quando você está bem espiritualmente é muito fácil. Mas quando você está triste, angustiado, num dia que muitas vezes você chega na casa do Senhor e a frieza espiritual toma conta do teu coração. Você está tão frio quanto um cadáver lá do IML. Mas o fogo do Espírito Santo desce do céu e te aquece o teu coração. É quando Deus te mostra que independente do que você fez, independente do que você passou, Ele é contigo. Lá em 1 João, como foi lida, lá no capítulo 2, a palavra de Deus vai nos falar: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas para por aí não. Porque Deus conhece a nossa falha. Ele continua falando: mas se pecares, saiba que tu tens um advogado, Jesus Cristo, o fiel e justo. Ele é nosso advogado. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela corta como uma espada. Para por aí, Jesus Cristo é só nosso advogado? Hoje sim, Ele é nosso advogado. Mas haverá um grande dia que Ele virá como juiz. Então é por isso que nós temos que ter como alvo o Senhor. O alvo nosso é o céu. O alvo nosso é buscar intimidade com Deus diariamente. Não é ser perfeito não, porque isso é impossível. Mas é nos aperfeiçoarmos na graça de Jesus. Na graça de Deus que é na nossa vida. E aqui, quando esse jovem entrega os pães e 2 peixinhos, ali há o milagre da multiplicação. Mas o interessante é que para multiplicar é primeiro feito a divisão. Primeiro ali, os pães e os peixes tiveram que ser rasgados. Talvez vocês podem não estar compreendendo aquilo que Deus está passando aqui para a gente hoje, mas eu vou ser mais direto. O que Deus quer passar aqui para a gente é que para a gente receber tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, é necessário nos rasgarmos e dividirmos um com os outros. Sabe por quê? Porque o pão que você tem, o peixe que você tem, sacia o irmão que está do seu lado. Talvez hoje você ache que você tem pouco, mas o pouco de unção que Deus te deu é muito na vida de um irmão. Um abraço é muito na vida de um irmão. Você já falou para o seu irmão do seu lado o quanto ele é importante na sua vida? Sabe por quê, irmãos? Eu falo isso porque lá em 1 Coríntios capítulo 3 vai nos falar a suprema excelência do amor. Se não tiver amor, de nada basta. De nada basta. Isso não é o Felipe que está falando, é a palavra de Deus. E nós vemos muitas seitas, muitas religiões que pregam o amor, aí fazem o amor. E nós como cristãos, que temos a essência de Cristo em nosso DNA, muitas vezes nós não passamos esse amor adiante. Muitas vezes nós olhamos com um olhar condenatório. Mas hoje Jesus te trouxe aqui para falar que você é mais que importante para Ele. E que você deve sim olhar somente para o alvo que é Ele.
continua essa mensagem. E aqui Deus me deu alguns tópicos nessa mensagem. Dentro dessa mensagem, o Senhor veio me falar com tópicos. Mas continuando, né, nós vamos ver que ali toda a multidão foi saciada. E o que Felipe tinha falado era que ele queria só um pouquinho, né, não daria nem para um pouquinho esses 200 dinheiros. E olha o que aconteceu. Vendo, pois, recolheram, versículo 13, versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães. Eita glória, aleluia, Jesus, que sobrejaram que havia comido. Vendo, pois, que aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é profeta, que devia vir sobre este mundo. Sabendo, pois, que Jesus havia vindo de arrebatá-lo, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazer rei, tornou-se a retirar ele só para o monte. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Eles queriam fazer de Jesus rei da terra. E Jesus fez o quê? Retirou. Jesus se retirou de perto deles. Sabe por quê? Porque é muito fácil. Eles não estavam glorificando a Cristo. Eles estavam glorificando o milagre que Cristo havia feito. Eles estavam glorificando a sede, a fome momentânea que foi ali sarada. Mas Jesus, Ele não quer sarar a nossa sede, a nossa fome momentânea. Não quer isso não. Jesus quer uma constância conosco. Jesus quer relacionamento, irmãos. Porque de nada vale vocês virem aqui, receberem um milagre, receberem a cura, e naquele grande dia, o Senhor não chamar o teu nome. Não vale de nada. Lá em Mateus 7, o Senhor Jesus nos adverte. Naquele grande dia, Jesus falando, naquele grande dia, muitos, é pouco ou é muitos? Muitos virão a mim, dizendo: Senhor, em teu nome preguei, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios. E então eu vos direi: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Como assim? Como assim, irmão Felipe? Eu não entendi. Jesus está ali falando para aqueles que pregaram, que fizeram coisas para apartar. Quando ele fala, eu não vos conheço, Jesus quer dizer o seguinte: ei, você fez no meu nome. No meu nome, o meu nome é poder. Esse nome que está aqui na frente cura, esse nome salva, esse nome liberta, esse nome muda história. Eu sou a prova disso. Mas Jesus não quer isso só. Jesus não quer que você viva de milagre em milagre. Não. Jesus quer que você viva em um relacionamento. Aqui eu viro para os casados. Eu sei que o culto é de jovem, mas eu viro para os casados e falo: será que existe um casamento entre um homem e uma mulher que eles se falam uma vez por mês? Existe um casamento em que eles se falam uma vez por ano? Existe um casamento? Pois é, não existe, né, irmãos? Não existe. E nós somos o que, irmãos? Nós somos a noiva de Cristo. Será que Jesus se contenta em uma ou duas vezes na semana a gente vir à casa do Senhor, conversar com Ele e abrir o nosso coração? Será que isso basta? Será que isso é um casamento? Isso é um noivado? Eu sei, irmãos, fique estreito. É muito fácil vir aqui e pregar que você vai ser curado, ser liberto, mas quando eu prego aquilo que Deus coloca no meu coração, porque é a palavra dele, eu só sou um instrumento.
nós vamos ver que Jesus ali operou um milagre, né? Como foi lido. Só que nós vamos ver que quando foi à tarde, os seus discípulos desceram para o mar, dado ordem de Jesus. Jesus subiu para o monte, né? Como foi lido, ele se afastou daquela multidão que queria colocar ele como rei. E ali ele também foi ter com os seus discípulos no outro lado da margem. Tá, mas cadê aquela multidão, Felipe? Eles queriam colocar ele como rei. É essa mesma multidão, olha o que acontece. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, os outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão. Olha isso. Havendo o Senhor dado graças, vendo pois a multidão que Jesus não estava mais ali, nem os seus discípulos, entraram eles no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Só no outro dia, irmãos, os mesmos que queriam colocar ele como rei. Vocês sabem o que significa colocar Jesus como rei ali naquela época? É venerá-lo, é fazer tudo o que ele queria. Ou seja, eles queriam dar o maior cargo da época, o maior cargo humano da época ali, para Jesus. Só que eles falavam tanto ali com a boca, mas o coração não falava a verdade, que esses mesmos homens só foram perceber que Jesus já estava do outro lado da margem no outro dia. Quantas vezes não é assim na nossa vida? Quantas vezes nós vivemos grandes experiências com o Senhor, grandes experiências, não são pequenas, mas só que a gente se sacia tanto e olha tanto para a bênção, para o milagre, que quando a gente vai perceber, Jesus já está lá do outro lado da margem. Aleluia, Jesus. Mas não acaba por aí, irmãos. E eles foram para o outro lado, e achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando que chegastes aqui? Quando que chegastes aqui? Jesus respondeu: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste dos pão e vos saciastes. Jesus continua: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai, a esse o Pai Deus o selou. Perguntaram: que faremos para executarmos as obras de Deus? Irmãos, eu vou fazer uma parada aqui, uma parada para refletir nessa pergunta. Os homens perguntaram: que faremos para fazermos a obra de Deus? Cuidado com a pergunta que você faz para Deus, porque Deus sonda o teu coração e te conhece por inteiro. Deus sabe se você está falando com seus lábios ou com o seu coração, porque esses homens, nós vamos ver que eles falaram com seus lábios, mas o seu coração não estava falando ali junto com os lábios. Porque eles perguntaram: o que faremos? O que faremos para fazermos a obra de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que creais naquele que me enviou. Disseram-lhe, pois: que sinais, pois, fazes tu, para que vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Olha isso, os mesmos que estavam querendo colocar Jesus como rei, agora ele já estava perguntando, já estava indagando: que milagres, que fazes tu para que vejamos e creamos em ti? O mesmo que operou um milagre. Olha a inconstância desse povo, olha os lábios que só professavam palavras ao vento e não o coração com a verdade. Talvez, muitas das vezes, você pode ter falado com o Senhor e o seu coração não ter ali confirmado, mas hoje é um dia de se arrepender.
Hoje é um dia de acertar no alvo que é Jesus. Hoje é um dia oportuno para confessar a Cristo que você é carente e necessitado dele. Hoje é um dia. Hoje é um dia. Versículo 31. Nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito: Deus deu-lhe de comer o pão do céu. Jesus disse: na verdade vos digo que Moisés não deu o pão do céu, mas meu Pai vos dará dá o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu. Esses homens, eles estão tão focados ali no natural, que eles não estavam entendendo que eles estavam vivendo o sobrenatural de Deus. Quantas vezes é assim na nossa vida? Quantas vezes a gente passa por situações cotidianas que, vamos supor, eu vou atravessar uma rua ali e quando você termina de atravessar, você fala: nossa, quase que o carro me pegou aqui. Será que foi um quase ou será que foi um milagre de Deus na sua vida? Será que foi um livramento de Deus na sua vida? Será que no primeiro ciclo de oração você vem aqui à frente e conta o seu milagre? Porque isso é um grande milagre. Milagres acontecem todos os dias. Os nossos olhos espirituais que estão muitas vezes fechados para enxergar. Irmão, você é forte. Eu sei que nessa hora ninguém dá glória a Deus e aleluia, porque o glória é a Deus, aleluia é para Deus também. Mas é para refletir mesmo que o Senhor me trouxe aqui hoje, para que nós venhamos a refletir nessa palavra. É muito interessante, irmãos, falando sobre milagre, continuando aqui, que lá em Êxodo, nós vamos ver que o povo estava sendo massacrado no Egito. Nós vamos ver que o povo estava sendo ali torturado por Faraó. E nós vamos ver que o povo clamava a Deus. Clamava pelo um libertador. O povo clamava pelo um libertador. E Deus enviou a Moisés. Só que nós vamos ver que esse mesmo milagre que Deus gerou, ele foi esquecido. Quando? Quando o povo se deparou na primeira prova. Porque logo após o milagre vem a aprovação de Deus. Acertar o alvo é entender que após o milagre vem a aprovação de Deus. Por quê? Nós temos que entender que o milagre é de Deus e é para nos levar para perto dele, para glorificar o nome dele e engrandecer o nome dele. Eu sei que o tempo já é curto, já foi me tomado o tempo todo. E eu quero terminar essa mensagem. Tenho muita coisa aqui ainda para falar com os irmãos, mas eu não quero que a palavra seja enfadada, não quero cansar os irmãos. Eu quero sim concluir essa mensagem com aquilo que Deus me deu. Concluo essa mensagem com uma pergunta: como me manter sempre na posição correta? Provérbios 28, 13, como aqui foi lido: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra de Deus misericórdia. Confessar, ser sincero, ser um vaso sem cera, ser verdadeiro diante de Deus, se arrepender, mudar de rota, de trajetória, não fazer mais, deixar, abandonar velhos hábitos, e quando cair, dobrar os seus joelhos e confessar ao Senhor, pedindo perdão, pedindo de Deus a graça, pois Ele vos dará. Eu quero terminar fazendo uma oração com os irmãos, uma oração que está lá em Salmos 139, se vocês quiserem abrir os vossos exemplares, eu encerro com essa oração. E enquanto eu estiver orando, eu peço àqueles que se sentiram no coração e foram impactados pelo Espírito Santo de Deus, que outrora puderam estar olhando para o milagre e se esquecendo que Jesus já está do outro lado da margem,
que já está ali distante, mas que querem aqui vir para perto do Senhor novamente, que querem fazer novamente uma aliança com Cristo, confessar e acertar no alvo que é Jesus, para que naquele grande dia tenha o seu nome chamado, tenha o seu nome escrito no livro da vida e vá para o Senhor nas bodas do Cordeiro. Venha aqui à frente ou levante uma das suas mãos, que um obreiro irá até ti orar por você. Amém? Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente, pões as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobriram e que as luzes tomaram a noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são como luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui tomado, e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinaram para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afaste de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão se rebelam contra ti. Acaso não odeio quem te odeiam, Senhor? E não detesto quem revoltam contra ti? Tenho por eles o ódio implacável, considero inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e me conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Último versículo. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Peço que os irmãos repitam somente o último versículo, porque ele é muito precioso e muito profundo. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Aqui eu agradeço essa rica oportunidade. Se alguém entrou por essas portas, ainda não fez um compromisso com o Senhor, não saia dela sem fazer. Talvez vocês não estão disponíveis para vir aqui à frente. Talvez a vergonha tomou conta do teu coração.
mas que o Espírito Santo de Deus te dê ousadia e autoridade, para que ao término deste culto, você venha até um obreiro que está na minha retaguarda, e vá e peça uma oração e confesse a Cristo como o único e suficiente Salvador, porque o dia de amanhã a Ele pertence. Se você sair daqui hoje, tenha certeza e convicção da sua salvação, que é somente através de Jesus. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus.